Olá, Laércio, tudo bem? Tudo bem, Luciano, e você? Tudo jóia, cara. Bem, pessoal, eu agradeço a presença aí de todos. Esse aqui é uma live, um modelo novo que a gente está testando aqui para levar informação sobre as RPPNs aí para todo o Brasil. Então, a gente vai fazer aqui um formato bem descontraído, bem informal, é uma conversa, um bate-papo que a gente vai fazer. E para começar, né, eu convidei o meu amigo Laércio Souza. Laércio é proprietário da RPPN Neiva Pires, em Mato Grosso do Sul. Já foi ex-presidente da Confederação Nacional de RPPN, ex-presidente da Repans, né, que é a Associação dos Proprietários de RPPN do Mato Grosso do Sul. Hoje está coordenando um programa, né, o Programa de Reservas Privadas do Cerrado, e já tem um bom tempo na estrada aí relacionado às RPPNs. Né, Laércio? Isso, um pouquinho já, né? Eu, por volta de uns 21 anos só como proprietário de uma RPPN, né? E vamos aos questionamentos aí, responder alguma coisa do pessoal aí, já agradecendo os amigos que estão aí presentes aí na live, né? A Roberto, Flávio, professor Miguel, muita gente aí presente aí para a gente falar um pouquinho sobre RPPN. Certo, Lécio. Para começar, né, Lécio, vamos fazer aqui um bate-papo mesmo, né, uma conversa, e vamos tentar explorar alguns temas que as pessoas não comentam muito, não falam. São aqueles pequenos detalhes que eu acho que faz toda a diferença, porque muita gente não sabe. Pela sua experiência, pela minha experiência também, já trabalhando com RPPN. Mas, Lécio, vamos começar falando sobre o que é uma RPPN, né? Porque tem muita gente nova aí chegando. Então, o que é uma RPPN? Que é uma RPPN? Uma RPPN é uma reserva particular do patrimônio natural, né? Muita gente já coloca, de vez em natural, coloca nacional, mas é natural, reserva particular do patrimônio natural, né? E aí a gente, o que seria isso, né? Quando você é um proprietário rural, né, que tem uma pequena propriedade, um sítio, uma fazenda, você enxerga parte daquela propriedade, um lugar que você gostaria que aquilo ficasse eternamente ali, daquela forma que você viu quando era criança, adolescente, e agora que você está já adulto, né? Então você vê aquela área e fala assim, puxa, essa área bem que poderia ficar dessa forma, assim como foi dos meus avós, né, dos meus pais, e como é minha, hoje eu gostaria que isso ficasse para os meus filhos e para as futuras gerações. Então ele vai lá na matrícula dele, no mapa dele, separa aquele pedacinho, né, que ele deseja que fique como uma reserva particular. Criado uma reserva particular, isso está lá no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como outros tipos de unidades de conservação que existem no SNUC, né? Você vai gravar isso para sempre, né? Nunca mais essa área volta a sofrer algum processo de desmatamento, seja lá o que for. Então, você deixa essa propriedade, esse pedaço da sua propriedade, para sempre ali, para o seu deleite, para o seu uso, né, como uma área de turismo e etc., e você deixa lá para você e para as futuras gerações. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Vai num grau assim de espiritualidade, de desapego com uma coisa, né, que a maioria das pessoas tem, né, e você faz esse bem não só para você espiritualmente, como para todas as gerações que virão aí, e que a gente não vai estar aqui presente para ver isso, mas o seu nome vai estar lá gravado, você cria uma reserva particular, né? Eu penso dessa forma, né, Luciano? Com certeza. E vale lembrar também, Laércio, que o proprietário criando um RPP, ele não deixa de perder o título da propriedade, né? Ele continua sendo proprietário continua sendo proprietário. O que acontece é uma restrição de uso naquela área onde ele cria a RPPN, onde o governo, né, reconhece aquilo lá como uma unidade de conservação. Então, ele permanece com a titulação do imóvel, né? Tem outro detalhe também, Laércio, que é interessante a gente estar falando para o pessoal, que existe uma forma da RPPN deixar de ser constituída, que é somente através de um projeto de lei
que aí a RPPN deixa de ser a RPPN. Então, a única forma da RPPN deixar de ser uma RPPN é por meio de uma lei específica. Então, uma vez criada, você só pode deixar de ser RPPN depois, se realmente essa lei for aprovada. Muito difícil isso acontecer, Luciano, muito difícil. Além do que, uma casa de lei não vai ficar perdendo tempo e criar um projeto de lei para destruir uma unidade de conservação. É muito difícil. Já houve casos onde havia vícios no processo, né, de criação. E havendo vícios no processo, por isso que a gente tem todo esse cuidado quando cria uma RPPN de não ter vícios, não ter problemas no processo como um todo, né? E aí o pessoal fala, é muito burocrático, tal, tal, tal. Não. Há uma inteira responsabilidade dos órgãos ambientais, dos técnicos que estão olhando aquilo, na criação, porque isso vai ser para sempre. Então, é bom ter essa atenção nos pormenores dos documentos, né? Isso. Você sabe que nesses meus anos todos trabalhando tanto em ICMBio como em IBAMA, eu só tive a oportunidade de ver uma RPPN ser desconstituída. Na verdade, não foi nem a área total da RPPN. Foi uma parte da área da RPPN que foi desconstituída através de um projeto de lei, porque o governo do estado, se não me engano, do Amapá, ele ia fazer uma hidrelétrica e ia pegar uma parte da área da RPPN. Então, quer dizer, como você bem falou, é quase impossível. Quase impossível não, é muito difícil. Os nossos governantes lá nos parlamentares estão trabalhando com um projeto de lei para descaracterizar uma RPPN. Né? Então, realmente, a RPPN é uma área realmente perpétua. E outra coisa que você falou que foi interessante também, que muita gente não sabe disso daí. Por isso que é o nome dessa live, né? O subtítulo que a gente colocou é o que não te contaram. Muita gente fala assim, mas por que é tanta burocracia, tantos detalhes para você criar uma RPPN? Porque justamente por causa disso. Hoje, como tem muita gente, principalmente empreendedores que querem fazer algum empreendimento e passar dentro da sua RPPN, por exemplo, uma estrada, e aí procura alguma forma para desconstituir a RPPN. E aonde é que eles buscam isso daí? Eles vão no processo de criação da RPPN e procuram se tem algum vício, se tem algum erro, para, através do juiz, né, eles entram na justiça, para tentar desconstituir a RPPN. Então, isso é uma outra forma também que acontece. Já aconteceu várias vezes, mas que a gente pôde perceber que a RPPN não deixou de ser constituída. Então, por isso que existe muitos detalhes, muita coisa que o pessoal na área técnica, lá quando vai criar uma RPPN, eles analisam justamente para isso, para quando criar a RPPN não ter problema de ser desconstituída no futuro. E tem essa questão também, Luciano, que a gente, como na coordenação do projeto que nós estamos tendo, né, muito problema com a regularização fundiária das áreas. Eu gostaria imensamente de receber as propostas, né, todas certinhas, mas algumas vêm com direito de posse, né? E aí a gente não pode criar RPPN em área que é posse. Então isso fica muito... não existe isso, né? Então, assim, quando a gente está criando o processo da criação da RPPN, a gente sempre fala, olha, vamos tomar cuidado com essas questões, é bom ter a matrícula certinha do imóvel, né? E aí, somente em Minas, vamos pôr um caso do pessoal de Minas, né? A gente tem muito problema em Minas, com questão de posse, com a questão de mineração. Aí, Luciano, vou devolver uma pergunta para você. Essa questão da mineração, né? Com DNPM, como que o pessoal vai saber se aquela área já foi feita o estudo, pesquisa, e quando já tem o direito de lavra, né, por uma indústria ou por uma pessoa física, seja lá o que for. Essa coisa da RPPN, como é que fica? Certo. Inclusive, Laércio, tem um site que qualquer pessoa pode estar acessando. Na verdade, um sistema chamado Sigmine. Sigmine é um sistema do Departamento Nacional de Mineração. Então, qualquer pessoa pode entrar lá. Se tiver um ponto de coordenada, ele pode colocar no busca e aparece um mapa do DNPM com toda uma camada, com todas as áreas que já foram solicitadas para o DNPM. Então, lá a gente vai ter áreas de solicitação de pesquisa, áreas já concedidas já para mineração de lavra, enfim,
todo o andamento do processo para autorização de uma concessão de lavra vai aparecer nesse site. Então, é muito importante que quem tem uma propriedade particular sempre verifique lá. Porque se a gente pegar, eu já fiz algumas pesquisas nesse site, verifiquei que alguns estados está praticamente já todo retalhado já com solicitação de pesquisa. Não é que o DMPN vai dar a concessão de lavra, mas, né, vai que o pessoal acha algum minério lá interessante e solicita... Mas aí, né, Luciano, a criação da RPPN, ela pode ser concedida até onde a área tem estudo, né? Só não vai ser concedida a criação da RPPN se foi concedida o direito de lavra, não é isso? Exatamente, porque é o seguinte, o proprietário dá entrada no processo de criação de RPPN. Se lá tiver, por exemplo, um protocolo, alguma autorização para pesquisa, algum tipo de autorização que não seja já a concessão de lavra, nesse processo ainda a gente pode criar. A gente só não pode criar RPPN depois que for publicado a portaria que já concede a concessão de lavra. Isso a gente não pode criar mais. Mas nesse processo, a gente pode criar RPPN tranquilamente. Entendeu? E é um dos procedimentos que é feito isso aí, Laércio, que é o seguinte, na consulta pública, né, dentro do processo de criação, a gente tem que consultar o DMPN também, ou fazer essa consulta no site, imprimir a tela, imprimir os mapas, para a gente constar lá que na época da criação da RPPN ainda não tinha isso daí. Isso daí, cara, eu vou te falar uma coisa, tem muitas, mas muitas propriedades que têm essa solicitação de mineração de lavra. E a pessoa nem sabe, não sabe, tá? Mas isso é público, é só entrar lá no Segmint que ele consegue verificar isso daí. Isso daí é muito importante, a gente está falando que quase ninguém fala sobre isso. Agora, proprietário... Agora, ó, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, quem tem propriedade aí fica muito esperto e sempre fica consultando lá esse site para ver se sua propriedade não tem nenhum tipo de autorização lá. Não é que vai ser concedida, mas é bom que ele fique atento a essa situação, né, Laércio? Isso. E aí vamos fazer a pergunta ao contrário, né? E se já tiver uma RPPN, né, e o DMPN quiser fazer exploração de lavra lá dentro, ele pode? É uma pergunta que você está me fazendo? Eu estou te jogando a mesma pergunta ao contrário agora para você. Luciano, eu, Laércio, acredito que não, porque já foi concedida a criação de uma unidade de conservação perpétua, né? Então, nesse caso, fere o que foi colocado no papel, né? Foi dada uma unidade de conservação. E eu desconheço que em qualquer outra unidade de conservação que nós temos no Brasil, haja essa questão de lavra, de qualquer tipo, né? Eu, Laércio, desconheço, né? E aí eu retorno a pergunta para você. Pode, Luciano? Não pode. Inclusive, na época que eu trabalhava no ICMBio, não foi na época do IBAMA ainda, teve casos assim, em que foi criada a RPPN, só que era naqueles casos onde as RPPNs eram criadas sem o georreferenciamento. Então, não tinha uma base de dados e o DMPN, na época, autorizou, né, deu a concessão de lavra para um empreendedor. E aí, o que acontece? Depois descobriu que lá era uma RPPN. E essa concessão de lavra acabou sendo revogada porque dentro da RPPN não podia fazer esse tipo de exploração. Então, já houve casos... Legal. Entendeu? Daí a importância de ter o georreferenciamento, né? Quando a gente pede o georreferenciamento, o pessoal fala, mas isso é burocrático, tal. O georreferenciamento, o mapa da propriedade, o mapa da RPPN. Então, todo esse processo, todos esses documentos são super importantes, porque vão te dar segurança jurídica de que nada pode ser feito além do que está nas linhas de trabalhos da RPPN, né? Exatamente. E aí fala que negócio, né, Léo, também. Quando a gente fala assim, que está criando uma unidade de conservação, a gente tem que ter um certo cuidado. Que é uma unidade de conservação. Então, a gente tem que ter, no mínimo, segurança que aquela propriedade é de fato daquele proprietário e que a área onde ele está criando a RPPN, ela está totalmente georreferenciada. Então, a gente vai saber exatamente onde é que está
a RPPN. Antigamente, lá em 1990, com o primeiro decreto de RPPN, não era solicitado o georreferenciamento para a criação de uma RPPN. Era só solicitado um mapa aonde o proprietário, dentro do imóvel, ele fazia lá com a caneta mesmo, né? Aonde é que era a área da RPPN, era só um croquis. Com o passar do tempo, depois que as RPPNs se tornaram, de fato, uma unidade de conservação prevista na lei do SNUC em 2000, é que se começou a ter essa preocupação de ter o georreferenciamento. Porque a lei do SNUC fala para você criar uma unidade de conservação, tem uns requisitos lá, algumas coisas lá. Uma dessas coisas é a questão dos limites da área da unidade de conservação. Então, daí é que a gente começou a solicitar o georreferenciamento da área da RPPN e que só virou norma em 2006 com a publicação do decreto 5.746, que é o decreto federal que rege as RPPNs no âmbito do governo federal. Entendeu? E é bem legal isso, né, Luciano? E é bem legal isso da questão do mapeamento, porque ela insere a área, talvez num buffer, numa zona de proteção, num corredor de biodiversidade, né? Ela vai colocar a sua área assim, aonde que a importância que ela tem naquilo tudo, né? A gente está aí criando algumas RPPNs na Chapada dos Veadeiros que são do lado do parque, né? Outros estão fazendo plano de manejo que são do lado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Isso é bem legal, porque assim cria essa zona de um buffer de proteção de uma unidade de conservação maior, que é um parque, né? Então, daí a importância das RPPNs, né? Não só nessa particularidade de uma zona de proteção de parque, como também, né, Luciano, em áreas que se tornam coisas singulares, né? Às vezes é a única unidade de conservação que tem naquela cidade, naquele município, naquela localidade, né? Então, assim, é de uma importância enorme isso, né? As reservas particulares, né? Você falou na questão da importância, Lécio. Você vê, as RPPs têm uma importância tão grande que, deixa eu te dar um exemplo aqui para você ver. Teve uma época que foi feita uma proposta para ampliação do Parque Nacional do Descobrimento, lá na Bahia. Só que tinha muito problema para a gente poder ampliar lá o parque. Então, o que foi feito? Foi feito um trabalho lá para a criação de RPPNs. E apareceu tanto proprietário querendo criar umas RPPNs que praticamente 50% do parque acabou sendo criado RPPN, quer dizer, ampliou a área protegida através das RPPNs, e o processo mesmo para a criação da ampliação do parque teve que ser diminuído para entrar essas RPPNs. Ou seja, para o governo federal foi ótimo isso daí, porque ele não vai precisar mais indenizar o proprietário por causa da regulação fundiária, a gestão daquela área vai ficar por conta do proprietário, então tem uma importância muito grande para o governo federal, é muito bom. E para o proprietário também é muito bom, porque ele permanece com a propriedade dele e ele pode ainda ter todo um apoio do governo federal na questão da proteção, porque o parque está do lado. Então tem uma importância muito grande também. E aí, assim, voltando a alguns pontos que a gente fugiu, Luciano, quem é que cria, né? Como se dá o ato da criação de uma RPPN, né? A gente sempre brinca entre nós aqui que quem cria a RPPN, de fato, é o proprietário, né? O governo ele só certifica a criação, né? Mas o ato é do proprietário. Tanto é que uma das coisas que a gente mais briga e pontua que é o ato voluntário, é você querer criar uma RPPN. Ninguém pode te impor a criação de uma RPPN, senão já fere lá a lei, né? Mas em alguns lugares isso é colocado, é feito a criação da RPPN, né? E aí uma das coisas que a gente até brincou, assim, que leva um proprietário a criar uma RPPN? O que leva é isso, né? Um ato voluntário, é o amor por aquilo, como eu já disse anteriormente, você se desprende de valores, né? Para você deixar um legado. Eu sempre falo que quem cria uma RPPN deixa um verdadeiro legado na face da Terra, né? Quem é
que vai se dispor de uma área sua, né, que tem extrema beleza, uma biodiversidade enorme, para o seu bem espiritual e para as futuras gerações. Quem é que faz isso, gente? A gente o proprietário de uma RPPN, é um ser que tem uma extrema elevação espiritual, eu penso. Né? Exatamente. Então, Ô, Laércio, vou te contar um negócio aqui que ninguém conta, né? Por isso que eu, mais uma vez, eu te dei essa live aqui. Você sabe por que na portaria e dá essa polêmica que você falou, quem cria é o proprietário, o governo só reconhece. Mas você sabe por que na portaria de criação cria a reserva particular do patrimônio natural denominada X? Por que o governo federal coloca no seu ato normativo como criar uma RPPN? E aí que tem toda essa polêmica? Não, é porque é o seguinte, lá atrás, no decreto, em 2006, quando estava discutindo a criação, o decreto que regulamenta as RPPNs, o departamento jurídico lá colocou o seguinte, que na lei do SNUC fala que as unidades de conservação são criadas pelo poder público. São criadas, está lá na lei do SNUC. Então, com base naquilo ali, o decreto foi também colocado que as RPPNs são criadas. Então, é uma questão legal que ficou, e aí ficou demonstrando que o governo federal que cria não reconhece. Então, por isso que teve uma polêmica danada com relação a isso daí, entendeu? Mas, na verdade, é isso mesmo. Quem cria é o proprietário, mas quem reconhece é o poder público. Mas nas portarias de criação das RPPNs, ou resolução dependendo do Estado, vai estar lá a palavra cria por causa dessa questão lá da lei do SNUC que fala que quem cria unidade de conservação é o poder público. Entendeu? Por causa dessa polêmica que aconteceu. Mas aí também, Léo, se você estava falando aí, quem cria a RPPN, né? Quem cria... Mas eu queria que você me falasse um pouquinho, Léo, se você que tem essa experiência toda, você já conversou com muitos proprietários, qual que é o motivo que leva o proprietário a criar uma RPPN? Por que ele cria uma RPPN? Por que ele reserva lá um espaço da propriedade dele ou a propriedade dele toda para criar uma RPPN? Eu acho que existem vários motivos, né, Luciano? Eu acho que o principal das 1.670 RPPNs que existem hoje no Brasil, isso por volta de 900 mil hectares, né? Há um tempo atrás, assim, eu acredito que era essa questão mesmo de amor, né? Aquela propriedade, aquele pedacinho da área, né? Muitos criaram mesmo com essa coisa da espiritualidade, de deixar algo de bom, né? Eu acho que a RPPN é tudo de bom. Tem essa coisa de quando você entra numa RPPN, você já se sente diferente, né? Você vê uma imagem, uma fotografia, você vai ver que é muito diferente do que... tudo bem com a questão do plantio, da produção, mas você vê um campo de soja, né? Depois você vê uma RPPN, e tem várias, né? Com assim, uma beleza extrema. Você se sente, às vezes, num paraíso, né? E o que você não vai sentir num campo de soja, num campo de arroz, seja lá o que for, né? No eucalipto, né? Numa plantação de eucalipto. Então, houve muito essa questão, né? Outras questões que fizeram as pessoas criarem RPPN, e aí foram problemas que os órgãos ambientais, os técnicos, alguns consultores colocavam, que é a questão do ITR, né? Esse é um dos benefícios da criação de uma RPPN, é a isenção do ITR. Mas você tem que criar, para você ter esse benefício realmente no papel, né, quando você vai prestar lá o ITR, você tem que fazer o ADWeb, é uma coisa meio que complexazinha, mas só que um contador bom faz isso. Essa questão do ITR, ela tem que valer muito a pena, né? Porque se você coloca só em cima da reserva legal, já não vale a pena, porque a reserva legal ela já é isenta do ITR, né? Você coloca da APP, a mesma coisa. Então, você tem que colocar uma área realmente que seja grande, né? Para valer a pena essa isenção do ITR. Se você colocar da sua área toda, né? Você já não paga o ITR da área toda, né? Então, tem todos esses detalhes, né? Então, por amor, por questão de ITR e outros benefícios que estão aí na literatura das RPPNs, são poucos, que é a questão do Fundo Nacional,
do meio ambiente, que até 2016 tinha algumas linhas de apoio, depois não teve mais, e o fundo também, pelo que eu sei, já nem existe mais, né, o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Questão de créditos rurais, conheço um caso de um proprietário lá na Caatinga que conseguiu esse crédito rural porque ele tinha uma RPPN. Ele foi lá e exigiu o direito dele de estar na prioridade de ter uma RPPN, por ter uma RPPN, né? Então, assim, eu acho que o maior motivo dessas 1.670 RPPNs, e o que eu tenho pregado com todos, né? Com todas as pessoas que eu tenho trabalhado, criado a RPPN, essa questão do legado, né? Porque é muito pouco, se a gente for ver bem, Luciano, 900 mil hectares, tem muito parque nacional que é 10 vezes maior que isso, né? Então é muito pouco que a gente está falando, né? Ela não corresponde a tamanho amor que a gente tem por tudo isso, né? Exatamente. Agora tem outros fatores também que levam proprietários a criar RPPN. Por exemplo, tem essa questão mesmo da preservação, que o proprietário gosta mesmo da propriedade, e tem outros pontos que no decorrer, né, do trabalho que eu desenvolvia lá no Sendil com as RPPNs, que eu fui percebendo. Começou a aparecer muita gente querendo criar RPPN por meio de taxas. Tem outros proprietários querendo criar RPPN às vezes, querendo um apoio institucional, né, do órgão também, um apoio técnico, um apoio financeiro, ou até mesmo a questão da proteção da própria reserva. E tinha também um outro grupo também de proprietários que começou a aparecer, que era aqueles proprietários querendo fugir, principalmente do pessoal do sem terra, principalmente aqueles que estavam perto de áreas urbanas. Então, a criação da RPPN, claro, ainda bem, né, Lécio, que a grande maioria são de proprietários que querem criar pelo aquele realmente princípio que você acabou de falar. Mas ainda começou a surgir esses grupos de proprietários que, de uma forma ou de outra, têm algum interesse, criar também, tudo bem, importante também criar a RPPN, claro, que o proprietário tem que ter pela consciência, mas que surgiu também esses outros grupos também querendo criar a RPPN. Isso daí é uma discussão muito grande, principalmente com essa questão do TAC. É interessante criar a RPPN através do TAC ou não? Não, e colocando nisso que você acabou de falar, e aí a gente também tem os tipos de proprietários, né? Os diversos tipos de proprietário. Aí você tenta fazer contato com alguns, com proprietários, aí você vai entendendo por que ele não quer te ouvir, por que ele não quer te entender, né? Porque ele não quer fazer parte do grupo, da comunidade, da associação, né? Porque geralmente é aquele proprietário que ele não entrou nessa vibe, né, da conservação por uma questão voluntária, né? Ele entrou por uma vibe diferente, né? De escapar de algum problema que ele tinha, né? Enfim, como em qualquer situação, a gente tem de tudo, né? Exatamente, Lécio. É uma coisa que ninguém conta, que a gente vai contar aqui agora, sabia? O que eu perceber, por isso que essa live tem coisas que a gente está contando aqui que às vezes a gente conta conversando entre a gente, mas assim, numa live a gente acaba não colocando essas questões. Mas você sabe Mas é válido, né? Vamos pôr que é válido. É válido para conservação, né? Mesmo que a pessoa não tenha essa intenção de trocar um diálogo, fazer uma conversa, é válido para conservação isso tudo, né? Depende do tamanho da propriedade, isso também vai naquela coisa. Quem pode criar que tamanho que a gente cria uma RPPN? De qualquer tamanho, gente. A gente tem RPPN de meio hectare, né? De meio hectare e tem uma RPPN de 80 mil, 100 mil hectares, né? No Brasil. Exato. Então, assim, a RPPN é diferente, né? Para o tamanho, meio hectare até 100 mil hectares. A pessoa que pode criar pode ser uma pessoa jurídica? Pode ser uma associação? Pode ser uma pessoa física? Pode ser meu pai, minha mãe? Pode criar. Uma pessoa, e aí a gente fala pessoa jurídica, né? Uma empresa. Nós temos vários exemplos, né, Luciano? Vale do Rio Doce, temos a Fundação Boticário, temos a Pirelli, né? Temos várias outras, temos o Sesc Pantanal, que é a maior RPPN do Brasil,
né? Inúmeras outras empresas que têm RPPNs, grandes papeleiras, né? Que têm RPPN. Economia mista também, no caso da Embrapa também, que tem RPPN. Exatamente, aqui no Mato Grosso do Sul, aí, o Mirim, que tem uma RPPN, né? Então, Você quer saber uma curiosidade, isso. Laércio? Você sabe que no Rio Grande do Sul tem uma RPPN que o proprietário é uma pessoa jurídica e é um cemitério. Só para você ver o vasto, né, o perfil de proprietário que nós temos. E diz até, Laércio, que essa RPPN, que é criada lá nos fundos, né, do cemitério, ela é a mais protegida do Brasil. Ninguém entra lá. Com certeza. E essa tem um grande legado, né? Exatamente. Com certeza. Aí entra toda a questão da espiritualidade também, disso tudo, né, Luciano? Condomínios também podem fazer RPPNs, né? Condomínios de grandes os condomínios, tipo Alphaville, que tem uma área grande, pode criar só RPPN também. Né? Exatamente. Isso está crescendo bastante, viu, Laércio? Condomínios criando RPPN. Alguns aparecem porque tem a questão do licenciamento, né, que aí é condicionada a criação de uma RPPN. Então, isso daí está fazendo com que vários condomínios criem uma RPPN, que é válido também. Tá? E foi até bom entrar nessa questão, que entra uma outra pergunta que o pessoal sempre faz. E reserva legal e APP? É possível sobrepor a criação de uma RPP em cima dessas áreas? Deve. Eu já começaria por isso. Deve colocar em cima da reserva legal, deve colocar em cima da APP e deve colocar até um pouco mais, né, do que só nessas áreas, né? De repente, às vezes, o cara compra uma área de 1.000 hectares, né? E aí ele comprou um monte de furno, um monte de buraco lá, assim e tal, e tem 100 hectares que ele pode produzir. Né? Tem 200 hectares que dá para ele fazer algo. E os 800 que ele tem lá e não pode entrar, não pode colocar uma máquina e tal. O que ele faz com aquilo? Né? Então, está aí uma grande oportunidade dele criar uma RPPN, dele ter alguns benefícios, e aí a gente vai falar um pouquinho de benefícios também, né, Luciano? Que dá para ele trabalhar. Né? Vou contar só aqui um parênteses, que quando aqui nós temos, eu gosto muito de falar desse caso aqui, que é o Buraco das Araras, né? Do seu Modesto, né? Uma RPPN consagrada aí no ecoturismo sul-mato-grossense, na região de Jardim, do lado de Bonito, Bodoquena ali era um buraco, gente, era um buraco, né? Que o pessoal jogava tudo quanto era lixo dentro dessa área. E, de repente, ele comprou essa área, né? Numa parceria, metade da área que ficou para ele era o buraco, a outra metade era a pastagem, né? E aí ele foi trabalhando com isso, transformou esse buraco, tirou, não sei, 10 caminhões de lixo dentro do buraco, começou a trabalhar ali uma trilha, as araras começaram a voltar, e virou um baita case de ecoturismo, plano de manejo, apoios da associação. Hoje é assim, consagrada, virou um grupo de ecoturismo, na verdade, a família hoje tem um grupo que trabalha com a gestão de um outro passeio turístico na região de Bonito, num balneário, super também lindo, maravilhoso, recomendo a todos virem. Então, quer dizer, são oportunidades que são criadas sim dentro de uma RPPN, né? Existem vários cases de sucesso. Você sabe quantos visitantes recebe nessa RPPN? Nessa RPPN? Luciano, não sei te dizer, mas são muitos, né? Assim, porque saem, a cada 10 minutos sai uma turma de 10, 15 pessoas, né? Param nos mirantes, são 2 mirantes, param, mas é muita gente que vai. Quem vai a Bonito vai no passeio no Buraco das Araras, não tem como não ir lá, né? Hoje tem mais de 80 casais de araras lá, né? Naturalmente, né, que fazem ninhos, criam seus filhotes dentro dos ninhos que existem nos paredões, né? Exatamente. Só falar um comentário aqui do Miguel Andrade, ele fala que uma das grandes lacunas das RPPs urbanas
repara, a gente tem pouquíssimas RPPNs urbanas e também com relação aos municípios com lei sobre RPPN. A gente tem mais ou menos, Miguel, uns 25 municípios com uma legislação específica para criar RPPN. É muito pouco em relação aos 5 mil e poucos municípios que nós temos aí no Brasil todo. Né? Então, isso daí é uma das grandes questões que eu faço parte de um grupo chamado OEMAS e ICMBio, né, que trabalha junto com os órgãos ambientais, que é justamente para isso, para tentar promover a criação de RPPNs, para fazer com que os municípios também criem RPPN, porque deixa de ser só o governo federal, o estadual criando RPPN, mas o município também, que é muito interessante, porque o município está lá do lado do proprietário, então ele pode promover várias ações para a criação de RPPN também, tá? Aí, Léo, você falou desse negócio aí, bem interessante lá, esse exemplo do buraco das araras. E aí muita gente fala assim, poxa, mas dentro de um RPPN eu posso trabalhar com turismo? Então, eu queria que você me falasse um pouco das atividades que podem ser feitas dentro de um RPPN. O que pode ser feito dentro de um RPPN? Mas conta pra gente aquilo que ninguém sabe. Vai lá. Ecoturismo, pesquisa e educação ambiental, né? Só que de cada dessas possibilidades, você tira infinitas possibilidades, né, de trabalhar. Flávio Gidos, que nos ouve aqui, tem um livro, né, que diz assim, que coloca essas ciclo contínuo, que tem essas possibilidades. Então, esse livro gente, aqui, ó. Isso. E aí, assim, né? Então tem inúmeras possibilidades de cada uma dessas, né? Tem a loja lá no Buraco das Araras, tem a lojinha, né? Tem a venda de alimentos, né? O pessoal faz a trilha, tem a questão do birdwatching que você faz, né? Então dá para fazer um monte de coisas numa RPPN e tudo com possibilidades de receita, né? Que dá para você fazer, né? Então dá muita receita, né? Então, de uma RPPN. Dentro de uma RPPN você pode trabalhar com a questão do ecoturismo, educação ambiental e pesquisa científica, que é o que está na legislação. Agora tem um detalhe muito importante que é o seguinte: para todas as atividades que for desenvolver dentro do RPPN, é previsto ele ter essas atividades está previsto dentro de um plano de manejo. Então, o proprietário tem que fazer um plano de manejo para ele desenvolver essas atividades. Certo? Porque é muito importante para que ele não faça sem um planejamento, né, todo esse trabalho de ecoturismo. Lá no Buraco das Araras, como você citou, tem um plano de manejo da RPPN. Sim, então isso é muito importante, porque tudo é feito lá em cima do que foi colocado no plano de manejo, né? Todas as RPPNs deveriam ter o seu plano, né, Luciano? E aí é uma discussão que nós temos aqui há anos sobre essa questão de plano de manejo, né, de realização do plano de manejo, da confecção de um plano, né? Mas aí, assim, a gente tem que andar conforme a gente consegue, né? Todo proprietário tem que ter também esse direito, né, de ir conforme ele pode, né? As RPPNs que têm turismo, então elas têm mais posses, vamos pôr assim. Então, e elas também têm a necessidade de fazer planos de manejo mais robustos na questão das trilhas, né? Os grandes estudos que são necessários. Então, não pode, e o órgão ambiental também, o órgão ambiental logicamente correto, ele não vai permitir que isso aconteça, né? Assim como ele uma questão turística, ela tem todo um regramento, tem todo um licenciamento que precisa ser realizado, né? Independente dela ser uma RPPN. A gente sempre coloca isso, as pessoas, cria uma RPPN, já posso fazer o turismo? Não, não é assim. Você tem que fazer todo um regramento de turismo como se fosse uma outra área comum. É interessante você falar a gente abrir esse leque agora dessa conversa para a questão do plano de manejo. Depois eu vou tentar fazer uma live só para falar sobre plano de manejo. Aprovação do plano de manejo, como é que elabora um plano de manejo, qual a importância realmente de um plano de manejo.
Mas é interessante a gente falar aqui que o governo federal, em 2004, ele publicou o primeiro roteiro metodológico para elaboração do plano de manejo. E em 2015, o ICMBio publicou um outro roteiro metodológico, né, que facilitou, vamos dizer assim, que simplificou ainda mais a elaboração de um plano de manejo. Então, com esse novo formato, né, de roteiro metodológico, um proprietário que tem um mínimo de conhecimento, ele consegue fazer seu plano de manejo a custo zero. E além disso daí, para aqueles proprietários assim, que tem plano de manejo, que tem proprietário, Laércio, que não quer fazer nada na propriedade dele. Ele só quer preservar. Exato. Olha, eu não quero fazer nada. Então, esse novo roteiro metodológico possibilitou do proprietário fazer um plano de manejo simples. Com 10 folhas, ele consegue fazer o plano de manejo dele. Ele não quer fazer nada. A única coisa que ele vai ter que fazer é colocar algumas atividades de proteção dentro da área da reserva dele, que tem que fazer, né? Principalmente a questão de fogo, dependendo dos problemas que ele tiver lá dentro, ele vai colocar dentro desse programa de proteção e faz seu plano de manejo. Agora, aqueles proprietários que desejam trabalhar com ecoturismo, aí sim, vai ser um plano de manejo mais detalhado, entendeu? Ele não vai ser um outro plano de manejo, vai só detalhar um pouco mais o seu plano de manejo e com uma equipe ali, com alguns parceiros, ele consegue fazer o seu plano de manejo com custo aí bem baixo. Isso é importante falar, porque um dos impedimentos não, mas uma das grandes questões que o proprietário fala é o seguinte: pronto, eu criei a minha RPPM, e agora? O que eu faço? Ah, você tem que fazer o plano de manejo. Mas como é que é esse plano de manejo? Aí muita gente fala, não, o plano de manejo é muito caro, você tem que contratar uma equipe, você tem que fazer uma série de outras coisas para você elaborar o plano de manejo. Então, com esse roteiro, eu acho que facilitou muito a vida dos proprietários de RPPM. Mas esse é um tema que a gente vai tratar em outra live, porque se a gente for abrir o leque para a questão de plano de manejo, a gente vai ficar mais um bom tempo aqui, né, Laércio? Laércio, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos benefícios, né, dos incentivos para a criação da RPPM. Lá atrás você falou um pouquinho da questão do ITR. O ITR, se você pegar ali no rol de benefícios para a criação do RPPN, ele é o que é de imediato. Você cria a RPPN, você tem isenção da área que você criou a RPPN do ITR. Agora, quais são os outros incentivos para a criação das RPPNs? Eu vou já falar alguns aqui que aí você pode comentar um pouco melhor. Tem a questão do semestre ecológico, do PSA, que tem um exemplo lá de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre essa questão dos benefícios, né, para que a gente possa debater um pouquinho aqui, para que as pessoas entendam que criar uma RPPN ele também tem algumas, vamos dizer assim, expectativas para a questão da proteção da propriedade dele. Sim. Bom, a princípio eu já falo assim, não pensem que se você criar uma RPPN, no outro dia você vai ser um milionário da conservação. A live é justamente para isso, para a gente quebrar alguns paradigmas aí. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade, tá bom? O ITR é sim hoje é um grande benefício. Como eu já disse anteriormente, né? Na hora que você vai constituir lá, fazer a prestação de contas do seu ITR, declarar o ITR, né? De uma RPPN, uma área que tem uma RPPN, essa área você vai ter que abrir o AD Web, ele vai colocar todos os detalhes lá e vai dar todo o teu desconto lá no final do valor da taxa do ITR, né? Hoje, alguns municípios têm essa prerrogativa de fazer a cobrança do ITR. Então, você não declara mais que vale R$10 o ITR, como era antigamente. Hoje, os municípios mandam para os seus contadores ou para você tem que declarar dessa forma, em cima da pauta de comércio que é feito o hectare na região. Tá? Então, fica bem claro isso. Se você declarar um valor menor que o valor de comércio, vamos lá lembrar, RPPN é uma reserva particular. Você pode vender, você pode fazer o que continuar com ela, né? Ou vendê-la, né? Para outro proprietário que saiba que aquilo é uma RPPN. Então, na hora que você vai declarar lá o ITR, tem essa questão aí do valor de pauta do município de transação comercial de 1 hectare. Enfim, esse é um dos benefícios. Muito trabalhoso, né? O contador fazer isso aí, tem que ter esse detalhe.
Se a receita, se cair na malha da receita, a não declaração, isso também é um valor muito grande, uma multa muito grande, né, que vai aí deixar você. Os outros benefícios que o Luciano colocou, a gente tem aí o TICRAI, o títulos de cota de reserva ambiental, que hoje, pelo novo Código Florestal, a gente pode fazer essa transação comercial das cotas de reserva ambiental. E aí, na questão da reserva legal da APP, quando eu falei assim, coloca um pouco mais, porque é só esse um pouco mais que você vai ter direito aos títulos de cotas de reserva ambiental, né, para fazer a comercialização para aquelas pessoas, o vizinho do lado que não cumpriu a reserva legal dele e outras coisas mais. Então, você pode vender para o seu vizinho lá, né? E aí tem diferentes valores essa questão. Mata Atlântica é um valor, 7, 8, 10 mil reais, né? Cerrado por volta de 4, 5 mil reais. Pantanal hoje a mesma coisa. Essa questão também de compensação, né? Que você tem esse benefício, desde que a RPPN esteja realmente na área impactada diretamente pelo empreendimento. Aí isso vai exclusivamente para plano de manejo, é um outro benefício. Você tem as organizações ambientais, né, com vários programas, SOS Mata Atlântica, teve o programa da Mata Atlântica, que foi um sucesso, a criação de centenas de RPPNs, né, apoio para a criação, plano de manejo. No Pantanal nós também tivemos esse programa, né, programa Pantanal de criação de RPPNs, com apoio da Organização Conservação Internacional, na época, deu esse apoio, né? E hoje nós temos o projeto Reservas Privadas do Cerrado, com apoio da Funatura e do CPF, né? Na criação de RPPNs e outros grupos fazendo plano de manejo para as RPPNs que já estão prontas, criadas no bioma cerrado. Então, existem organizações que têm esse trabalho, né? Tem esse trabalho de apoio, né? Alguns órgãos ambientais também, né? A Roberta, que está aqui, fala aí, trabalha muito lá no INEA, com apoio na criação de RPPNs, planos de manejo, a questão do turismo. E o pagamento de serviços ambientais, né, Luciano, que existe em alguns estados, funciona super bem. Gostaria que todos os estados tivessem nessa mesma vibe aí do estado de São Paulo, que tem esse programa belíssimo de pagamento de serviços ambientais, né, que na época que o Flávio Gidos era um dos diretores lá, trouxe todo esse arcabouço de pagamento de serviços ambientais. O estado gostou da ideia, comprou, se fez presente e hoje está no 3º edital de pagamento de serviços ambientais do estado de São Paulo. Lá em Rio Claro, também, Rio Claro no Rio de Janeiro, tem pagamento de serviços ambientais. Outros estados e municípios têm alguns sistemas de pagamento de serviços ambientais que funcionam bem. Gostaria que isso tudo fosse para o Brasil, né? Não, com certeza. E é um modelo lá, né? E tem, além de São Paulo, lá essa questão de serviços de pagamentos ambientais, Paraná também soltou um edital há algum tempo atrás também, né? Para voltar para os proprietários de RPPN apoiando também. E eu não sei, parece que eu não tenho como confirmar, mas eu acho que Rio de Janeiro estava trabalhando também na questão do PSA também. A Roberta até poderia nos dar falar um pouquinho depois, pode trazer ela aqui para falar um pouquinho sobre essa questão aí de PSA, essa questão também, uma coisa muito legal também, né, que você falou aí de apoio, é que os órgãos dão apoio aos proprietários de RPPN, né? E lá no Rio de Janeiro é interessante que o INEA, o programa de RPPNs lá, inclusive a Roberta, uma das coordenadoras lá desse programa, que eles dão apoio direto aos proprietários. Então, o que acontece? Eles criaram um núcleo lá de RPPN, então dão suporte a esse proprietário, principalmente na questão da proteção e também na questão da elaboração de plano de manejo. Então, isso daí é um incentivo também para a criação de RPPN. Eu acho que isso aí é bem interessante. Laércio, você me falou aí sobre essa questão aí do programa, né, de reservas privadas do Cerrado, no qual você é o coordenador. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre esse projeto, quantas RPPs já estão recebendo esse apoio, quem estiver interessado, né, se algum proprietário que estiver nos assistindo estiver interessado, o que ele deve fazer, como é que é? Conta um pouco para a gente como é que está esse projeto. Vamos lá.
O projeto Reservas Privadas do Cerrado ele está sendo, a gestão dele é pela Funatura, que é uma organização super conceituada, tem aí algumas dezenas de anos no trabalho com conservação no Cerrado, né, em Brasília, e o CPF é uma organização americana que está trabalhando, montou esse projeto. Eu participei logo no começo, quando o CPF veio ao Brasil, fez o desenho todo, fez todos os estudos do bioma cerrado em cima do mapa que tínhamos disponível do bioma cerrado, e trouxe recursos, né, para que isso fosse trabalhado no bioma. Não só o nosso projeto de UCs, criação de unidades de conservação privadas, né, existem outros vários projetos que o CPF apoiou, né, em unidades de conservação, em propriedades privadas, muita pesquisa, muito estudo, né? E um dos que nós temos assim uma maior participação é lá com o pessoal da OCA, né, lá na Chapada dos Veadeiros, que está fazendo plano de manejo de algumas RPPNs ali, né? Então, são por volta de 10 planos de manejo que estão sendo realizados nas RPPNs já existentes ali na Chapada. A gente, pelo nosso projeto, nós tínhamos a primeira meta de criação de 50 RPPNs, tivemos aí mais um aporte para a criação de 70 agora, 70 RPPNs. Nós temos mais de uma centena de áreas num banco de dados que está sendo estudado, aquilo que eu falei, né? A gente está olhando papelada, tudo, para saber se realmente é possível a criação. 35 RPPNs já foram trabalhadas, já estão no banco de dados do ICMBio, pelo menos a primeira fase, né? Documentação está entrando, documentações estão entrando, né? Temos 2 RPPNs que já, com o apoio que demos, em Minas Gerais, já foram criadas. Algumas RPPNs estão próximas de serem criadas, podem ser criadas a qualquer momento. Mais de 15 RPPNs podem ser criados a qualquer momento. A papelada já está na última fase, já está na parte lá do ICMBio, que o Luciano conhece, bem na Procuradoria, né? Então, essa é a fase final das RPPNs, e novas áreas estão entrando, né? Novas áreas estão entrando. Os consultores que a gente tem trabalhado aí nos 9 estados que compõem o bioma cerrado estão aí se correndo atrás dessa possibilidade, né? Então, em breve, a gente vai ter algumas boas notícias aí da criação dessas 70 áreas, né? Então, o projeto... Qual que é o site das pessoas interessadas aí? A nossa comunicação vai colocar aí para você já. A nossa comunicação está aí participando, ela já vai colocar para o pessoal entrar. Mas faço o convite, se tem algum proprietário de uma área, né, pequena, grande, seja lá o que for, no bioma cerrado, nos 9 estados que compõem o bioma cerrado, e se interessou em criar uma RPPN, entra lá que a gente vai entrar em contato com você e ver essa possibilidade de criar RPPN. Então, é possível. É mais fácil criar uma RPPN do que tirar o visto americano, gente. Eu falo isso hoje, né? O Luciano, a gente tem um passo a passo aí, tentando tudo certinho. É muito fácil criar uma RPPN, né? Então... E aproveitar até esse gancho que você deixou aí, tem uma pergunta aqui do Cleidson Nunes, que ele fala o seguinte: quanto tempo levaria aproximadamente para criar uma RPPN, considerando que os documentos de uma propriedade rural estejam ok? Quanto tempo? Luciano, então, conta para ele aí que em 2 semanas a gente já... um proprietário, 15 anos para criar uma RPPN. Falei com ele no domingo. Na segunda-feira, o Luciano já estava em contato com ele. Em 2 semanas, toda a documentação dele já estava lá no ICMBio. Acho que em 2 meses já tinha sido feita a vistoria. Acho que vai ser a RPPN mais rápida a ser criada, né, Luciano? Exatamente. Essa pergunta aí é interessante, deixa eu até falar algumas coisas que é bem importante. Essa pergunta é muito... As pessoas sempre fazem: quanto tempo leva para criar um RPPN?
Então, para criar um RPPN, você pode criar um RPPN em 60 dias, porque tem que ter um procedimento, tem que fazer uma vistoria na área, tem que fazer a consulta pública tem que ficar no mínimo 20 dias publicada no Diário Oficial, tem que ficar 15 dias aberto para receber informações aí dos órgãos públicos e tem que passar por uma procuradoria, enfim, tem todo um procedimento. Então, ela pode levar de 60 dias a 1 ano para ser criada. Quais são os fatores que levam uma RPPN a ser criada em 60 ou 1 ano? Primeira coisa, documentação. A documentação tem que estar ok. Se a documentação estiver ok, o procedimento, o processo de criação dessa RPPN vai e não volta mais. Porque tem um grande problema, Laércio, que é o seguinte, às vezes o proprietário entrega a documentação, mas só que não é aquela documentação que está especificada no decreto. Entendeu? Principalmente com certidões desatualizadas. E um outro fator muito importante que acontece bastante é o seguinte, na escritura do imóvel está constando lá que a propriedade tem 100 hectares. Mas quando ele faz o georreferenciamento, aponta lá, que é com o GPS de alta precisão, aponta lá que a propriedade dele tem 120 hectares. Aí o que acontece? Ele entrega aquela documentação para o órgão pega, analisa aquilo lá e verifica o seguinte, olha, a área que você entregou aqui de georreferenciamento tem que ser a mesma que está aqui na escritura. E aí o proprietário tem que fazer uma retificação no cartório. Só que quando ele chega no cartório para fazer essa retificação, isso daí pode demorar muito tempo, demorar meses. Porque ele tem que pegar, dependendo do caso, pegar assinaturas confrontantes, ele tem que, dependendo do tamanho da propriedade, ele tem que pegar a certificação no INCRA, enfim, tem uma série de fatores que pode levar meses. Só que isso daí, como ele já entrou no ICMBio com o protocolo, fica constando lá que a propriedade, a RPPN, está não sei quanto tempo em processo de criação. Entendeu? Então, tem alguns fatores que é levado até para o público, né? Que a RPPN demora muito a criar, mas tem muitas pendências documentais. Então, se a documentação tiver ok, o outro ponto também é a questão da vistoria na área da RPPN. Tem muita... assim, pode demorar 30 dias ou meses para criar uma RPPN, para fazer vistoria numa RPPN. Por quê? Porque você tem que agendar com o proprietário, tem que ter disponibilização de recursos, de pessoal. Se a RPPN for longe das unidades de conservação, porque quem faz a vistoria na RPPN são as unidades de conservação mais próximas à área. E, às vezes, aquela área ela não tem nenhuma unidade de conservação próxima. Então, isso daí precisa de montar toda uma infraestrutura para a pessoa ir lá fazer essa vistoria técnica. Então, isso daí pode levar algum tempo. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator que a gente sempre verifica, Laércio, é a questão na hora que o proprietário vai averbar o termo de compromisso no cartório. Aí sim, né, reconhecendo a RPPN em caráter perpétuo. Então, para isso, ele precisa averbar um termo de compromisso que o órgão, né, que emite entrega ao proprietário. E, às vezes, quando o proprietário vai fazer esse ato, o cartório identifica que tem alguns problemas na escritura, algum tipo de problema. Isso é comum. E aí, cara, para você sanar essas pendências, pode demorar até, eu vou te falar aqui, até anos. Eu já tive um caso que demorou, acho que foi o caso que mais demorou para criar a RPPN, foi 10 anos. Um RPPN do Rio de Janeiro. E que ele conseguiu resolver esse caso, só depois que resolveu a gente conseguiu criar essa RPPN. Ele até fez uma festa por causa disso daí. Mas, enfim, então, essas três coisas, se a gente tiver com a documentação ok, se a vistoria for rápida, e se ele conseguir averbar também no prazo rápido, a gente consegue criar uma RPPN em 60 dias. Tá? Isso daí é experiência minha. Eu já teve casos que eu consegui fazer todo um processo de RPPN andar, em 60 dias a gente acabou criando a RPPN. Certo? Exato, Luciano. Tá? Quanto tempo a gente tem mais aí de live, Luciano? Na verdade, esse formato que a gente está colocando agora para fazer essas lives, que é uma coisa informal, que é uma conversa, na verdade, não é uma apresentação sobre o tema, mas é uma conversa em que a gente vai entrando nos detalhes e colocando algumas coisas que ninguém fala. Eu acho que isso aí está super legal. Então, eu pensei mais ou menos em 60 minutos, já deu esses 60 minutos, que é mais ou menos 1 hora, né? Mas a gente pode estar aí respondendo algumas questões aqui, de alguns comentários que tem aqui o próprio Cleiton colocou também, que o plano de manejo pode ser feito após a criação da RPPN? Quer responder essa, Léo?
Se o plano de manejo pode ser feito após a criação da RPPN? Isso. Não, geralmente ele só é feito após mesmo a criação da RPPN, né? Antecipando a criação da RPPN, é feito um estudo rápido da área, né? Se ela tem os atributos, qual tipo de fauna e flora presente. Apesar que isso também, o órgão ambiental que vai fazer a vistoria, ele faz todo um trabalho lá de informação para isso, contendo essas informações lá, né? Então, mas geralmente é feito após o plano a criação da RPPN. Tá, na verdade, é após a criação da RPPN, porque a lei do SNUC fala que depois da criação da RPPN, o proprietário tem 5 anos para poder fazer o plano de manejo, até 5 anos para poder fazer o plano de manejo, tá? Então, e esse estudo que eu falo, ele não é um requisito para quando você for criar a RPPN entregar de documentação. Isso daí é feito pelo órgão ambiental quando vai fazer a vistoria. Então, quando ele vai fazer a vistoria, faz todo um laudo, colocando lá todos os atributos, né, para o reconhecimento da RPPN, para aprovar a criação da RPPN. Bem, Laércio, mas tem muita gente, viu, Luciano? Tem muita gente que eu conheço, muito proprietário, né, que não tem RPPN, gosta da questão da conservação, né, tem pesquisa na área, grandes projetos na área, e tem todo um trabalho lá desenvolvido, quase um plano de manejo da área, né? Então, que é super válido também, né? Laércio, Luciano, vamos dar vou falar mais 2 coisas interessantes que a gente, que vocês gostariam de saber. Fala e você vai colocar aí para que as pessoas possam saber. Então, vou colocar 2 coisas interessantes. Uma é sobre a questão de plano de manejo, gente. A gente tem discutido muito nos últimos anos essa questão do plano de manejo. A gente tem 5 anos. A maioria, 1.670 RPPNs, diria que 10% deve ter plano de manejo, né? Então, a gente tem discutido muito isso. Por que as pessoas não fazem? Por que os proprietários não fazem? Custa caro, etc, etc. Então, a gente trabalhou, né, Luciano, uma possibilidade de que na nova plataforma do Sim RPPN tem essa questão, tenha lá o plano de manejo digital, virtual, seja lá a forma que vocês acharem melhor dizer, né? Então, o proprietário vai poder entrar, vai ter lá vários dados secundários de toda a região e você vai poder ter um plano de manejo. Aquele proprietário que só quer conservar, ele vai lá, faz lá, ele vai conseguir fazer, super intuitivo, vai conseguir fazer. Isso aí está na porta, não depende mais do Luciano, não depende mais da gente, isso está lá no ICMBio e está sendo realizado, né? Quando vai ser finalizado, esperemos que em breve, porque a gente já está conversando isso faz tempo, né? 1 ano e meio atrás isso estava pronto para sair, então vai estar aí disponível para os 1.600 e poucos proprietários que não têm plano de manejo. Isso é bem legal. Só para falar um pouquinho sobre essa ferramenta, né, esse módulo de plano de manejo que vai ser totalmente digital, é interessante que não vai ser só ele vai ajudar muito o proprietário na questão do planejamento. Só para você ter uma ideia, uma das ferramentas que está prevista para isso daí, Laércio, é o seguinte, vai abrir para o proprietário assim, na tela um mapa, né, um mapa do fundo do cubo, e aí o proprietário vai aparecer lá os limites da área da RPPN dele, e o proprietário com o mouse ele vai conseguir fazer o zoneamento, entendeu? Ele não vai precisar mais nem pagar uma pessoa para poder fazer os mapas. Ele mesmo vai conseguir fazer o zoneamento da sua propriedade. Quando ele estiver fazendo o diagnóstico, por exemplo, ele vai colocar lá a infraestrutura, centro de visitante, ponto de coordenada. Quando ele botar o ponto de coordenada e der OK, automaticamente, na propriedade dele, vai aparecer um íconezinho lá indicando onde é que é o centro de visitante. Então, tudo aquilo que ele for fazer no plano de manejo já vai aparecer no mapa também. Então, ele vai poder ter um desenho da área dele, vai poder fazer um planejamento muito melhor, porque ele vai estar vendo o que realmente está acontecendo. Então, essa plataforma, esse sistema, quando estiver no ar, vai ser assim, uma revolução muito grande, viu? É uma revolução, e aí, assim, mas vai tirar o emprego do meu pessoal, não sei o quê. Não, gente, não vai tirar, porque é justamente isso. Isso é para ajudar a gente ter essas 1.670 RPPs que não tem plano de manejo, ter o plano de manejo. É para ajudar,
Então, quanto mais informações o proprietário quiser da sua área, ele contrata alguém, contrata uma equipe, vai lá, vê se realmente tem a perereca rosa do Lago X, né? E aí é isso, né? Não vai tirar o emprego de ninguém. E a outra coisa, Luciano, é uma coisa que a gente, nesses meus 21 anos de RPPN, eu venho brigando bastante, e a gente acabou de falar aqui dos PSAs, o governo de São Paulo tem, o governo do Rio de Janeiro tem, o governo do Paraná tem, mas aí eu falo assim, tem até quando, né? Esses governos têm fundos. E quando a gente fala em política, e quando a gente fala em políticos no Brasil, a gente está falando, a gente não sabe do quê, né? Esse fundo amanhã seca, ou não seca, ou ele some por uma canetada, né? Como o Fundo Nacional do Meio Ambiente, como lá no Amazonas, né? Acabou-se tudo. E aí a gente está aí com a questão de criar um criptoativo ambiental chamado Natus Coin. E nesse primeiro momento, né, para as reservas particulares, né, é um criptoativo que está aí a gente vai falar sobre água, biodiversidade e carbono. Né? São nesse tripé que nós vamos trabalhar aí, valorando os serviços ambientais, criando aí uma espécie de possibilidades de pagamentos anuais para os proprietários. Realmente eu, proprietário, vou lá, me inscrevo, né, faço o estudo, e aí depois tem a plataforma que você vai colocar aquelas unidades de conservação que você tem, os serviços ambientais, que qualquer outra pessoa do outro lado do mundo, na China, na Malásia, na Indonésia, pode falar assim, olha, gostei disso, isso aqui é bem importante para a conservação, nós vamos agora apoiar, então, esses proprietários de reservas privadas no Brasil. Né? E aí tem um monte de informações no natuscoin.com.br, natuscoin.com, vocês podem ter lá. A gente está agora no projeto piloto, né, com 5 RPPNs que a gente está fazendo aí as primeiras transações, os primeiros vai e vem de unidades de conservação, aí, de unidades de biodiversidade. Certo. A gente depois pode até fazer uma live só para você falar sobre isso daí, né, Laís? Porque é bastante interessante. É um incentivo bom para os proprietários, né? Depois a gente pode estar Sim, porque isso na verdade, assim, agora eu, proprietário da RPPN, vou estar no comando da situação, né? De um pagamento de serviço ambiental realmente, né? E isso é para sempre, na verdade. Né? Com certeza. Não vai depender de você. Vai depender somente de você, proprietário. Certo. E aí, você tem mais alguma outra colocação, Laércio? Porque já passamos do nosso tempo aí previsto. Seriam isso. Mais uma vez, colocando aí a questão das reservas privadas do Cerrado. Quem quiser criar sua RPPN lá no bioma Cerrado, na Chapada dos Veadeiros, na Bahia, Tocantins, na região ali de Tocantins, do Jalapão, né? Barreiras, por aí vai, gente. Todo o bioma Cerrado, só dá um alô aí pra gente, que a gente vai estudar o caso, ver essa questão da documentação, colocar uma pessoa aí para falar com você e criar essa RPPN aí, se possível. Né? Tá certo, Lécio. Lécio, eu gostaria de agradecer a sua participação. Eu acho que foi super legal essa conversa que nós tivemos. Uma conversa totalmente informal, onde a gente explorou vários pontos aí de algumas questões que as pessoas não falam muito, mas a gente acabou entrando no mérito de muitas coisas. Eu acho que foi bacana essa questão, tá bom? Gostaria de agradecer a você, a todo mundo que está nos assistindo aí. Deixo a palavra agora para você fazer uma consideração final para a gente poder encerrar, porque nós já passamos o nosso tempo. Bom, Luciano, eu te agradeço imensamente o convite, né? Outros colegas também poderão contribuir aí imensamente nessa questão das RPPNs, Flávio Gitos, Roberta, Mônica, doutora Sônia, muita gente aí do nosso, que a gente está aí junto, sei lá quantos anos, né? 20 anos, talvez, né? E sabe realmente esses detalhezinhos aí das RPPNs, os pormenores,
da criação das RPPNs e das coisas que acontecem nesse mundo, né? Eu sou um proprietário de RPPN muito feliz, né? Conheço vários que são extremamente felizes com a sua RPPN. A gente tem uma unidade de conservação para chamar de minha, né? Essa é minha RPPN. Vou deixar aí um legado, como vários proprietários de RPPNs, como vários proprietários rurais poderiam fazer a mesma forma, né? São 5.700 municípios. Se a gente tivesse uma RPPN por município, uma RPPN, seriam 5.700 RPPNs, Luciano. Então, quer dizer, vai mesmo da gente levar essa informação que não tem nada de doação para o governo. É uma RPPN, ela é privada, você pode vender. Conheço pessoas que venderam RPPN, conheço pessoas que compraram uma RPPN e são muito felizes, né? Com certeza. Então deixo aí o meu agradecimento para você, Luciano, e todo mundo que nos ouviu. Tá certo. Obrigado, Laércio. Eu vou te falar uma outra coisa aqui. Você sabe, eu trabalhei mais ou menos em 600 processos de criação de RPPNs, né? Que de fato criaram RPPN. E sabe qual era o momento mais que dava maior satisfação? Sabe qual era o momento? Era aquele momento em que a gente publicava a portaria de criação da RPPN e a gente ligava para o proprietário, entendeu? Informando para ele, olha, a RPPN foi criada. Cara, isso aí era todo o esforço, todo o trabalho, cara, valia a pena. Entendeu? Não, Luciano, é uma coisa, eu volto a falar o que eu falei lá no começo, uma coisa que não tem tamanho da sua doação espiritual, da sua presença nesse mundo, né? Você está deixando um legado, você está deixando realmente um mundo do jeito que você recebeu. Então, cara, é um desapego. Acho que você tem que ter isso na cabeça, né? Eu volto a falar, eu tenho aqui 50 anos, não sei quantos anos mais eu vou ter de vida, mas a minha parte eu já fiz, eu creio, né? Então, tenho a minha RPPN, estou criando outras, tenho vários amigos que são amigos mesmo do coração. É isso, gente. Certo, então. Então tá, Lécio, muito obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Obrigadão.